Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus, né? Mais uma oportunidade que nós temos de estar juntos para, em primeiro lugar, né, adorar a nosso Senhor, né, com o nosso melhor, com louvor, com adoração, com singeleza de coração, com sinceridade, e também para adorar a Deus, né, com o nosso coração receptivo para aquilo que Ele tem para nos dizer, né? Estar com o coração aberto para a palavra do Senhor é também uma forma de adoração, porque demonstra que nós cremos nele e que nós estamos dispostos a ouvir o que ele tem para nos dizer e também dispostos a obedecer, né? Então, que o seu culto ao Senhor seja agradável a Deus, assim como o meu culto, e nós possamos mesmo fazer para ele um culto maravilhoso, né? Se você puder, feche seus olhos comigo agora para nós orarmos, né? E pedir para que o Espírito Santo venha falar de forma sobrenatural comigo e com você, né? Conforme aquilo que a gente precisa ouvir, né? Então, se você puder fechar os seus olhos, Deus, em nome de Jesus, nós, em primeiro lugar, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de estarmos juntos, conectados, Senhor Deus, apesar de fisicamente separados, estamos juntos em espírito, no mesmo sentir, no mesmo propósito, para adorar ao Senhor, para receber do Senhor a Tua palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Deus, que o Senhor possa preparar o nosso coração como terra fértil mesmo, para que ao lançar da Tua palavra, essa palavra possa frutificar, Deus, a 30, 60, 100 por um, como diz a Tua palavra, Deus. Nós queremos mesmo sair deste culto edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém? Então, a palavra de hoje que Deus vai ministrar aos nossos corações, o Espírito Santo veio falando comigo nessa semana, porque conversei com muitos irmãos acerca de milagres. O pastor André, nas nossas lives de oração, ministrou alguns textos sobre milagre, e o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração alguns conceitos importantes em relação a milagres que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? Se você é tão humano quanto eu, tanto eu como você, nós temos ao largo da nossa vida a necessidade, né, de vivermos milagres, né? Independente da área das nossas vidas que for, a gente tem necessidade de viver milagres, nós ansiamos por alguns milagres. Muitas vezes nós oramos para que os milagres aconteçam na nossa vida, né? Então, se você tem uma vivência cristã ou não, né? Você já ouviu falar sobre histórias de milagre, você já leu na Bíblia muitas histórias sobre milagre e você também já desejou viver na tua vida alguns milagres, né? A palavra, o tema de hoje é: nós somos aqueles que barram os milagres em nossas vidas. Nossa, que introdução difícil, né? Você é quem barra o seu próprio milagre. Vamos entender um pouquinho sobre isso? O que o Senhor quer nos mostrar em relação a isso, né? A narrativa bíblica, quando você lê as histórias bíblicas, né, pelo menos eu leio sobre essa perspectiva de ver as histórias dos nossos irmãos, né, que eles nos contam nos diferentes livros da Bíblia, as dificuldades que eles passam, né, a situação que eles estão vivendo, e aí quando chega, né, no ápice da história, a gente vê ali o Senhor entrando com providência de uma maneira milagrosa, né? A gente vê o Senhor exercendo aquilo que os filhos, né, os personagens precisavam de uma forma sobrenatural, né? Então, para nós, nas narrativas bíblicas, os milagres, eles são o ápice, né? Eles nos trazem muita alegria, muita euforia. E talvez por isso eu e você tenhamos tantos desejos de experienciar um milagre em nossas vidas, né? Não só pelas necessidades que nós vivemos, né, nas diferentes áreas, mas também por poder experimentar aquilo que esses grandes homens e mulheres da Bíblia viveram em relação aos milagres, né? Mas a pergunta que eu fiz, né, ao Senhor é: Senhor Deus, enquanto Ele falava comigo acerca do milagre, né, por que nós hoje, pelo menos, né, no século 21, nós nos frustramos tanto em relação a milagres, né? Por que a maioria das pessoas, mesmo os que são cristãos, os que vivem mesmo, né, na caminhada cristã, ou as pessoas que não estão dentro da igreja, por que a gente se frustra tanto quando pensa em milagre? Né? Por que a gente não vive hoje em dia, né, milagres de forma tão explícitas? Eu tenho certeza que o Senhor opera milagres, né? Eu tenho certeza que cada um de nós temos um momento específico da nossa vida em que nós podemos dizer assim: não, isso foi um milagre, Deus interveio, isso realmente eu posso identificar como um milagre da parte do Senhor.
Mas esses milagres que a gente vê na Bíblia, né, tão extraordinários, né, essas coisas tão explícitas, né, na verdade isso não é tão comum de se viver, né? E aí eu perguntei para o Espírito Santo, por que por que nos frustramos em relação a isso? Por que não é algo que nós vemos no nosso dia a dia tão explicitamente, né? E essa palavra de hoje, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela tem a ver com isso, né? Porque nos frustramos em não ver tantos milagres acontecendo no dia de hoje. Então, o primeiro ponto que eu queria enfatizar com você, ou né, da gente pensar um pouco sobre isso, foi algo que o Espírito Santo falou no meu coração já há um tempo, né? Que diz assim, ó, precisamos entender que Deus não conhece milagres. Nossa, que frase forte, né? Como assim Deus não conhece milagres? Da onde você tirou isso, pastora Tânia? A senhora tá ficando herege, pastora? A quarentena tá te fazendo mal. Deus realmente não conhece milagres, né? Por que eu vou te dizer isso, né? Aí eu quero te chamar a atenção para 2 versículos. Jeremias 32, 17 e depois Apocalipse 1, 8. Jeremias 32, 17 diz assim: Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Apocalipse 1, 8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é o que era e o que há de vir. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, o que esses 2 textos nos ensinam acerca de Deus não conhecer milagres? Porque Deus é onipotente, né? Desses 2 versículos nós aprendemos acerca de uma característica incrível e extraordinária que é do nosso Deus, um atributo incomunicável do nosso Deus, né? Ele é onipotente, Ele é dono de todo o poder, né? Então, aquilo que para nós é denominado como milagre, aquilo que para mim e para você é algo extraordinário e sobrenatural, para Ele é o natural dele, né? Faz parte da essência dele, né? Ele não conhece isso como milagre, ele conhece isso como algo comum, como algo natural, né? Um grande autor que eu já comentei com alguns irmãos que fala um pouco sobre isso, né? Que nós lemos e estudamos, é um autor antigo, mas muito sábio, né? O Watchman Nee, e ele fala do cristianismo normal, né? O que seria esse cristianismo normal? É o ambiente do céu, né? É a cultura do reino, né? É a cultura desse Deus onipotente que pode todas as coisas, estabelecida na terra, né? Então, o cristianismo normal é nós vermos cura, né? O cristianismo normal é nós vermos ressurreição. O cristianismo normal é o mar se abrir mesmo, né? E aí você pode entender no tempo do século XXI, mar, você pode colocar qualquer coisa que você quiser usar como metáfora para o mar, né? Então, isso é o normal de Deus. É só milagre para nós. Para Deus é o natural. Para Deus é aquilo que fala da essência dele, né? É quem Ele é. Ele é o onipotente, né? Ele tem todo o poder em suas mãos. E não só todo o poder, mas Ele tem toda a onisciência de saber como, quando e por que usar, né? Colocar em prática o seu poder, né? E Ele é onipresente. Então, Ele pode realizar este natural de Deus, né, que para nós é sobrenatural, mas para Ele é natural, em todo lugar, em todo tempo, em todas as eras, né? Não há limitações para esse natural de Deus. Então, quando você pensar em milagres em relação, né, você atrelar, obviamente, o milagre para nós é atrelado a Deus, óbvio, né? Só Deus pode realizar milagres, mas só é milagre para nós, meus irmãos. Para Deus é o natural, né? E para Deus é aquilo que Ele gosta de fazer, porque a palavra diz que Ele é bom o tempo todo. Então, dentro da soberania de Deus, a soberania de Deus é boa o tempo todo, e milagre tem a ver com coisas boas. Milagre tem a ver com respostas favoráveis, né, no momento certo da parte do Senhor, que vai causar um bem para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, quando você pensar em milagres, talvez você precise, desmistificar um pouco essa questão do nossa, né, o sobrenatural. É realmente o sobrenatural, mas para nós, que somos seres, né, naturais, terrenos, mas não é sobrenatural para Deus. Isso faz parte do ambiente do céu, da cultura do céu, ao qual eu e você já fazemos parte, né? Não totalmente, como diz o nosso amado irmão Paulo, né, como um espelho embaçado, mas já fazemos parte disso, né? Então, por que é importante a gente saber que
Deus não conhece milagres. Por que é importante a gente entender esse conceito, essa ideia? Porque isso nos ajuda a tirar o mito do difícil, né? Nossa, às vezes você passa por uma situação e você diz, não, isso aqui é realmente muito difícil. Para isso acontecer, olha, talvez nem um milagre, né? Não sei quantas vezes você já permitiu uma certa dúvida entrar no teu coração em relação a alguma situação, de você dizer, isso é muito difícil, né? De você colocar uma interrogaçãozinha até no próprio agir de Deus, talvez não com palavras, né? Nenhum de nós somos loucos de dizer, Deus, o Senhor não vai fazer, o Senhor não consegue, o Senhor não pode, né? Mas assim, de uma forma muito sutil, né, em nossas orações, talvez a gente deixe transparecer isso para o Senhor, né? Deus, olha, sinceramente, se o Senhor não fizer, eu até entendo, porque isso realmente é muito difícil. Então, quando a gente entende que Deus é soberano, que Ele é onipotente, né, que Ele vive no ambiente natural do que é sobrenatural para nós, vocês estão entendendo? Quando nós entendemos que isso faz parte do natural de Deus, nós desmistificamos o difícil no tocante ao milagre, né? Nós tiramos essa dificuldade, porque para Deus não é difícil, só é difícil para nós, né? Mas se nós estamos em intimidade, comunhão com o nosso Deus, o próprio Deus intervém com o natural dele, transformando o nosso natural em sobrenatural para nós, né? Então, quando você pensar em algo muito difícil que você esteja vivendo, eu não sei qual área é, né? Talvez uma área muito difícil que todos nós estamos passando agora nessa pandemia seja a questão das finanças, talvez, né? E você pensa, puxa, eu perdi meu trabalho, minha esposa perdeu o trabalho, meu marido perdeu o trabalho, nós estamos, né, não tem uma solução, a gente não consegue ver uma saída. Eu quero dizer para você que para Deus não é difícil intervir na sua situação, né? Numa situação de pandemia, de retrocesso econômico, para Deus não é difícil Ele intervir, porque isso é difícil para você, isso é difícil para mim, mas não é difícil para Deus, né? Deus é o dono do universo, do ouro, da prata, e Ele sustenta todas as coisas, né? Se Ele sustenta os pássaros e os lírios do campo, quanto mais você, que é o amado, a amada do Senhor, né? Então, pensa a partir de hoje, constrói esse pensamento na tua mente, que é difícil só para você, para Deus não é. Então, vá para o seu lugar de oração, vá para o seu momento secreto com Deus, com essa concepção, Deus, não há nada que eu possa colocar diante do Senhor agora, em termos de milagre, pedindo ao Senhor que seja demasiadamente difícil de acontecer, porque para o Senhor não é. Talvez não aconteça, meus irmãos, aí vale a pena a gente fazer um adendo, um parênteses, talvez não aconteça porque não seja o melhor para você, né? Isso sim vale a pena a gente frisar. Talvez você possa pensar, mas Deus não realiza, Deus não faz, estou pedindo. Será que Deus não vê? Será que Deus não se atenta? Aí você tem que fazer a pergunta contrária. Será que eu não vejo o porquê Deus não responde? Será que eu não me atento o porquê Deus não está realizando aquilo que eu estou pedindo? Porque muito provavelmente isso não seja da vontade de Deus, né? Não seja algo bom para você, porque você tem a visão limitada, assim como eu. E muitos de nós temos visão mais limitada ainda, né? Que não enxerga nada, precisa até de óculos bem fundo de garrafa. Eu preciso, mas não uso, eu sou teimosa. Não siga o meu exemplo nesse caso, viu, pessoal? Mas Deus, Ele tem uma visão que vai além, né? Você vê uma coisa agora e você fala, nossa, eu quero. Mas Deus está dizendo, eu posso te dar, mas isso vai te produzir um dano tão grande posteriormente que eu posso até te perder, você pode perder a fé em mim, você pode se perder no meio da situação, então eu não vou te dar, porque eu sei o que é melhor. Eu sou soberanamente bom o tempo todo. Isso significa que eu já vejo o resultado da sua escolha agora e vejo que não é boa para você. Então, talvez não esteja acontecendo o milagre que você tenha pedido, porque seu papai ama você, esteja satisfeito com isso. Meu pai me ama, ele sabe o que é melhor para mim. Se ele não me deu, ou porque não é o tempo, ou porque não é o melhor para mim, né? Mas se for o melhor para você, e quando for o tempo vai acontecer, ainda que seja impossível, né? Eu gosto muito do meu irmão que orou, né? Quando deu o decreto para o rei, né? E o rei falou, faz um sinal, e ele escolheu que a sombra retrocedesse, né? 10 degraus da escada, isso é incrível. Olha, para nós é um milagre, mas para Deus não, Ele controla o eixo de rotação da Terra.
ele pode muito bem dizer para a Terra, volte 10 graus, né? A partir da oração de um homem. Olha que coisa incrível. Bom, se Deus foi capaz de retroceder 10 graus a rotação da Terra no seu próprio eixo, não existe nada demasiadamente difícil. Se Deus sustenta todo o universo, toda a galáxia, se Deus impede que o mar avance sobre a Terra, né? E aí a gente não está falando dos tsunamis, né? Que isso é um evento, mas nós estamos falando que não há uma inundação contínua, não há um avanço dos mares sobre a Terra. Se Deus consegue controlar o mar, se Deus consegue sustentar as estrelas no céu, né, para que não caiam, vamos dizer assim, é lógico que tem um processo físico aí que eu não vou entrar em detalhes que eu não sei, mas se existe essa organização, essas leis e esse poderio todo demonstrado pelo Senhor, o que pode ser demasiado difícil para Deus realizar na sua vida? Então, se for o tempo e se for bom, Deus vai realizar, por mais difícil que lhe pareça. Se preciso for, Ele vai fazer retroceder 10 graus o eixo da Terra em sua própria rotação. Ele poderia fazer se fosse o melhor para você. Outra coisa bastante importante da gente entender em relação a esse caráter de urgência que não existe da parte de Deus, é algo que o pastor André sempre fala para nós na igreja, né? Ele sempre diz, para que exista um milagre, deve existir a necessidade de uma situação antecessora. O pastor sempre fala isso, que não tem como a gente viver um milagre ou uma intervenção, né, de Deus de uma forma para nós sobrenatural, se não houver uma necessidade posta, né? Então, a partir do momento que você está vivendo uma necessidade extrema, né, uma situação difícil, é nesse momento em que o Senhor vai intervir com o natural dele para nós sendo sobrenatural, né, de forma milagrosa. Então, o tempo é de Deus, né, tanto o Kairos intervindo no Cronos, no momento em que a necessidade está posta. Então, talvez você esteja aí desesperado com essa situação difícil, tenebrosa que você está passando, e Deus está dizendo, filho, filha, atenção, porque é nesse momento em que eu vou mostrar para você a minha intervenção, né? Como foi, né, nas grandes narrativas bíblicas, como é até hoje, né? O mover de Deus, ele se manifesta quando há a necessidade posta, mas ele se manifesta no momento exato quando tem que acontecer, entendeu? O segundo ponto que Deus tratou no meu coração, me ministrou, falou comigo, sobre nós que impedimos o nosso milagre de acontecer. Por quê? Nos falta perseverança. Ele diz assim, me disse no coração, né? A perseverança é o caminho para receber. Por quê? Porque a perseverança demonstra a nossa fé. É impossível alguém perseverar se não tem fé, né? Quem que persevera? A pessoa de fé. Não estou dizendo só no âmbito religioso. Se você vê as pessoas vitoriosas, as pessoas que conseguiram realizar os seus objetivos, as pessoas que tiveram, né, um plano, se você pensar nessas pessoas, você vai ver que elas perseveraram, né, que elas não desistiram. E isso, elas tiveram fé em alguma coisa. Em relação aos cristãos, a nossa fé está em Cristo. Não está em pessoas, não está em situações, não está na nossa força, não está na nossa capacidade, embora Deus nos dê tudo isso, né? A nossa fé está em Cristo. Então, a nossa fé, ela tem que ser perseverante, porque se o nosso veículo de fé é o próprio Jesus, então a gente tem. Jesus é bom, Jesus é sábio, Jesus é misericordioso, Jesus é gracioso, Jesus, ele é soberano. Isso significa que a nossa fé não está pautada em algo que vai nos decepcionar. A nossa fé não está pautada em algo que vai nos falhar, que vai nos faltar. Se a nossa fé persevera em Cristo, então nós temos a certeza, a convicção de que tudo aquilo que faz parte da essência de Deus, tudo aquilo que Deus vai vir sobre nós, já está sobre nós. É uma promessa de Deus sobre nós. No tempo de Deus, no Kairos de Deus transformado no nosso Cronos. Então, a perseverança é realmente o caminho para você não perder o seu milagre. Persevera na tua fé em Cristo, porque Cristo não falha, Cristo não falta. Se você perseverar até o fim, a própria Bíblia diz, né? Dar-lhe-ei a coroa da vida, ao que perseverar, ao que vencer. O Senhor colocou no meu coração uma frase assim, tão simples, né? Tão
Eu grifei ela aqui no meu esbocinho, diz assim, ó: a perseverança é o caminho para recebermos, porque ela demonstra a nossa fé. Olha só, essa é a parte que eu grifei: no soberano amor providencial de Jesus. Por que tem esse soberano amor? Porque se é soberano, está sobre todas as coisas, é imbuído de muito poder, de muita autoridade. O amor de Jesus que está sobre nós, ele é soberano e ele é providencial. Ele vai ser manifestado na tua vida a partir do momento em que você permanecer crendo, a partir do momento em que a sua perseverança for a marca da tua existência. Mas é tão difícil, é muito difícil, meus irmãos. Eu volto a repetir, se você é tão humano quanto eu, talvez de todas as coisas mais difíceis que nós temos para realizar no nosso cristianismo, é a perseverança. Porque eu e você, a gente ama Jesus, a gente acredita em Jesus, a gente acredita nas palavras, na palavra de Deus, a gente acredita nas promessas, a gente ama o reino dele, a gente ama a igreja. E isso não é um problema para nós. Se você pensar bem, isso não é um problema. Em nenhum momento da tua vida você deixou de crer em Jesus ou de acreditar na existência dele. O seu problema e o meu problema é a nossa perseverança ou a falta dela. Porque mesmo crendo em Jesus, eu não sei por que cargas d'água, eu não sei por qual motivo, nós tendo essa crença nele, já tendo a revelação de Jesus em nós, a gente deixa de perseverar, a gente desiste no meio do caminho. Pastora, mas o que a senhora está chamando de desistir no meio do caminho? O que a senhora quer dizer com essa falta de perseverança? É quando a gente se desvia do caminho do Senhor? Não necessariamente. Quando você desanima, quando eu e você desanimamos, quando eu e você nos entregamos à tristeza, quando eu e você nos entregamos a essa raiva que às vezes cresce em nós, e cresce mesmo, irmãos. Quando eu e você desistimos, sabe quando a gente tem vontade de chutar o balde, falar, quer saber, deu por hoje, sabe? Quando a gente reage assim às situações, quando a gente não quer falar com ninguém, quando a gente não quer ouvir ninguém, quando a gente já não tem mais prazer de ouvir a palavra, quando a gente não tem mais vontade de orar, quando não tem vontade de estar na presença dele junto com os irmãos, seja num culto, seja numa comida, seja num churrasco junto com as pessoas que a gente ama, quando a gente já não tem mais vontade disso, né? Quando a gente não tem nem mais vontade de falar para ele, pô Deus, cadê o Senhor aí? Ô Deus! Quando nem isso a gente tem mais vontade de fazer, significa que a gente parou de perseverar. Né? Não significa que a gente tenha parado de crer. Porque eu acho que uma vez que a gente conhece, ama Jesus, dificilmente a gente vai deixar de crer. Mas a gente pode desistir de buscar. Então a falta de perseverança é o que impede eu e você, é o que barra a concretização do milagre de Deus na nossa vida. Né? Então, fé, perseverar no soberano amor providencial de Jesus. Tenha certeza que Deus, enquanto divinamente soberano, com o controle de todas as coisas na sua mão, também é soberanamente bom e amor. Soberanamente, Ele vai entrar com provisão na sua vida no momento certo. Você precisa só perseverar, continuar firme. Eu tenho falado com os meus discípulos, com as minhas discípulas no caso, né, sobre a fé racional. Né? O que é essa fé racional? É a fé que vai além da tua emoção. Existe a fé emocional e a fé racional. A fé emocional, ela é válida, ela é importante. Deus não aniquilou as nossas emoções, elas fazem parte de quem nós somos. Mas a nossa fé, ela se abala. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem pode contra ele? Né? A fé emocional, ela é volúvel, ela é como uma montanha russa, está em cima, está embaixo. Mas a fé racional é aquela que permanece, persevera, ainda que você não sinta. Permanece e persevera, ainda que você não queira. Permanece e persevera, ainda que você não deseje. Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito difícil para mim. Talvez o Espírito Santo tenha ministrado essa palavra ao meu coração, porque seja aquilo que eu considero mais difícil na minha vida. Mas talvez também seja o que seja mais difícil para você agora. Principalmente em época de pandemia, principalmente nesse tempo em que a gente liga a TV, é notícia ruim, vai para o rádio, é notícia ruim. Tudo está culminando para levar a gente a uma desesperança e a um desespero fora do normal. E talvez nesse momento você esteja dizendo, não vale a pena, né? Tá tudo virando de ponta cabeça, não vale a pena persistir, não vale a pena continuar. É nesse momento, meus irmãos, que a gente persevera
e a gente fortalece a nossa fé racional, né? Não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler. Eu não quero passar um tempo com Deus no meu lugar secreto, mas eu vou passar. Eu não quero escutar os meus irmãos, eu não quero adorar a Deus, nem no culto da live, que eu posso ver culto a Deus deitado de pijama, comendo bolacha. Não que eu faça isso, viu, meus irmãos? Imagina. Nem isso eu quero. Então, mas é nesse momento que você tem que falar, não, eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou cultuar a Deus com os meus irmãos, mesmo não querendo, porque isso é perseverança, né? Isso é exercer a fé racional. Então, como é que a gente impede o milagre de Deus de acontecer? Quando a gente atribui caráter do difícil a Ele, quando a gente atribui o caráter de urgência a Ele e quando a gente não mantém a perseverança. Olha só o que diz lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9 e 10, diz assim, ó, portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. Eu vou pegar só um verbo desse versículo que diz, né, todos os que procuram. Quando a gente perde uma coisa, geralmente a gente demora para encontrar essa coisa, né? Chave, então, parece que ela cria perna e ela brinca de esconde-esconde com a gente. Não sei se a sua chave é assim. Aqui na minha casa, as chaves brincam de esconde-esconde comigo. E eu demoro para achar. Mas se eu não perseverar e continuar procurando a chave, eu não vou sair de casa. Então, quando Deus diz, né, procura que você vai achar, isso remete à ideia de perseverança. Os cristãos vivem uma vida tão derrotada, meus irmãos, né? Os cristãos, vamos falar das últimas décadas, eu e você às vezes temos vidas tão difíceis porque nos falta perseverar. Então, talvez hoje seja dia de você exercer um pouquinho a sua perseverança e falar para Deus depois, quando nós estivermos no momento de oração, Deus, eu amo o Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu realmente entendi quem é o Senhor se revelou a mim, me convenceu mesmo da justiça, do pecado e do juízo, mas me falta perseverar. Sou uma pessoa que desiste fácil, sou uma pessoa que cansa fácil, me ajuda. E Deus vai te ajudar, né? Deus vai estar com você, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai te dar uma injeção de perseverança que você vai ficar ninja, você vai ser o mestre da perseverança, você vai ver. Se desistimos do milagre, é porque, olha só o que eu coloquei aqui, se desistimos do milagre, porque o caminho da busca está muito difícil, então é porque, na verdade, não precisamos tanto do milagre assim. Se por uma dificuldade no teu caminhar, na tua busca, você já desiste, você deixa de perseverar, então é porque realmente aquilo que você tem pedido para Deus não é tão necessário para você. Porque se for algo que você realmente precisa, se for algo que você realmente quer encontrar em Deus, nada vai barrar você, nada vai te impedir, né? Nada. Então, não é a dificuldade do caminho, não é a dificuldade da situação que vai poder impedir você de buscar um milagre. Se você olhar na tua história de vida e você pensar nas situações em que você orou, pediu para Deus e a coisa começou a ficar tão difícil que você parou de orar, parou de pedir, lembra agora, vai nessa situação X e tenta pensar se essa situação realmente era algo que você precisava muito. Faz uma volta à sua mente agora. Dá uma buscadinha nas gavetas das suas memórias aí e pensa se aquilo que você... Uma situação X em que você pediu, ficou muito difícil, você não aguentou mais, você desistiu. Agora, passado algum tempo, você realmente precisava daquilo, aquilo realmente era imprescindível para a tua vida, tão imprescindível quanto o ar que você respira, né? Se você realmente precisa de algo, se realmente você tem buscado uma resposta do papai, não há dificuldade nessa vida que vai barrar a tua busca, porque se está barrando, você não precisa tanto. Imagina uma pessoa que está sem ar. O ar é uma condição sine qua non da vida, né? Sem o ar ninguém pode viver. É impossível viver sem ar. Você acha que uma pessoa que está privada de ar, principalmente agora nesse contexto de pandemia, o que ela vai fazer? Tá difícil respirar, tá difícil. Ela vai desistir porque tá difícil? Ou ela vai tentar de todas as formas, né, encontrar o ar, o fôlego, né, novamente? Vocês estão entendendo a metáfora? Ninguém pode viver sem ar, então ninguém vai deixar de buscar o ar. Se você está dizendo que você não pode viver sem isso que você está pedindo para o Senhor, então você não vai deixar de buscar. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia
é uma senhora, quando eu chegar no céu eu vou beijar ela, vou abraçar ela. Eu imagino ela uma senhorinha assim, bem pequenininha, gordinha, sabe? Assim que eu imagino, você pode imaginar diferente. Bem fofinha, aquela senhorinha com as bochechinhas rosadas, toda marrenta, aquela senhorinha assim, bem feroz, bem alegre, bem persistente. Dessa história, tá lá em Lucas 18, do 1 ao 8. Visualiza essa senhorinha comigo, ó. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre sem nunca desanimar. Disse-lhes: havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faz-me justiça contra meu adversário. É por isso que eu imagino ela marrentinha, sabe assim, ousada, uma senhora ousada pra frentona. Porque ela ia todo dia e ela: faz-me justiça, juiz, oh, seu juiz. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com pessoas. Olha só o tipo de dificuldade que essa mulher estava enfrentando, né? Era uma senhora, a viúva, né? Isso mesmo, a viúva estava enfrentando um juiz que não temia a Deus, pronto. Aí a gente já pode colocar assim: não temia a Deus, ponto. Aí já é toda a dificuldade. Uma pessoa que não teme a Deus, né? Muito difícil. E aí ele continua: não tema a Deus e não me importo com as pessoas, né? Quer dizer, olha a dificuldade que essa viúva encontrava no caminho, né? Já era viúva na sociedade da época, na cultura da época, já era uma mulher desamparada, né? E mesmo assim ela perseverava, né? Diz assim, com frequência vinha ele, né? Com frequência. E aí ele diz: não temo a Deus e não me importo com pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eita, senhorinha das boas, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor diz: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não lhe fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhe fará justiça e rápido. Olha que lindo que o Senhor está dizendo aqui, né? Não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? A grande questão aí dessa pergunta não é se Jesus vai fazer justiça, porque isso a gente sabe que Ele faz. O grande que, né, dessa pergunta é: quem são os escolhidos que têm clamado dia e noite? Será que você é um escolhido, uma escolhida que clama ao Senhor dia e noite? Será que você pode ser tão marrentinho assim como essa viúva que vai frequentemente diante do Senhor, né? E aí Deus continua o versículo com algo que me chama muita atenção, que me deixa assim alerta. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Eu espero que Ele me encontre. Eu espero que você também tenha desejo de ser encontrado. Se eu não for arrebatado, que Ele me encontre. Que Ele me encontre com fé na terra no dia que Ele vier me buscar. Que você possa mesmo entender que a perseverança é uma das características mais importantes no cristianismo. E é exatamente a perseverança o que Satanás tenta tirar de você. É exatamente a perseverança que o inimigo tira de você, lançando uma série de coisas para tirar o seu foco de Jesus, lançando uma série de situações para que você se sinta totalmente submerso em problemas, ao ponto de dizer: não vale a pena, não vai dar certo. Para a gente concluir então, não pense que seu milagre é algo difícil para Deus. A Bíblia diz, né? Vou voltar lá que eu não li esse versículo, é tão bonito, ó. Lucas 18, 27 diz: Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então Deus sabe que tem coisas que para nós, aos nossos olhos humanos finitos, limitados, estes olhos que as minhocas não vão comer porque eu quero ser arrebatada, tem coisas que são impossíveis na minha visão, mas para Deus não é. À medida em que eu uno a minha visão com a visão do Espírito Santo, eu começo a ver o que Hebreus 11:1 diz: aquilo que eu espero, mas não aquilo que eu vejo. Então, uma das coisas mais importantes para você entender acerca do milagre, por que eu e você barramos o milagre na nossa vida, é porque a gente atribui ao milagre o caráter do difícil, que para Deus não existe. Por que eu e você barramos o milagre na nossa vida? Porque a gente atribui o caráter de urgência.
e a gente acredita que Deus não nos responde, mas saiba que Deus vai agir no momento certo, na hora certa, porque Ele tem o controle do tempo. Por que a gente barra o milagre da nossa vida? É aí a parte mais importante. Se você esquecer tudo que a gente falou agora, né, se a gente conversou nessa mensagem, não tem problema, mas você não pode esquecer isso que a gente vai falar agora. Por que a gente impede o milagre na nossa vida? Porque nós não persistimos, porque nós não continuamos, porque nós abandonamos, porque nós desistimos. Então, a culpa, vamos colocar assim, não gosto dessa palavra, mas a culpabilidade não está em Deus que não faz. A culpabilidade está em nós que não perseveramos na fé em Deus soberanamente bom o tempo todo. Então, o nosso remédio para não interrompermos mais os milagres do Senhor na nossa vida é perseverarmos em fé. Perseverarmos crendo que Ele é o dono do tempo, que a cultura do reino é natural para Ele, sobrenatural só para nós. Amém? Se você puder fechar os teus olhos, eu quero te convidar agora nesse momento a fazer uma oração comigo. Talvez seja o momento de você dizer para o teu Senhor: Deus, eu entendo que se não está acontecendo, pode ser que não seja a tua vontade, ou pode ser simplesmente que não seja o tempo. Pode ser que você nesse momento tenha a oportunidade de dizer ao Senhor: Deus, corrige as minhas orações, me ajuda a orar da forma correta, o que eu tenho que pedir, como pedir e quando pedir. Também pode ser que o Senhor esteja te dando a oportunidade nesse momento de que você aprenda a perseverar. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor de tantas vezes que você desistiu. Quantos sonhos e projetos frustrados porque você não perseverou. Vamos orar então? Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar nós queremos dizer, Pai, que nós reconhecemos a Tua soberania. Nós reconhecemos a Sua soberania amorosa, nós reconhecemos a Sua soberania bondosa, nós reconhecemos a Sua soberania providencial, nós reconhecemos a Sua soberania sobre o tempo, Pai. Todo o tempo está debaixo do controle das Tuas mãos. O Senhor não é escravo do tempo, o Senhor é atemporal. Nós reconhecemos a Tua soberania sobre isso, Senhor. E é exatamente por isso, Pai, que nós queremos pedir perdão. Se nós, muitas vezes nas nossas vidas, nas situações em que nós vivemos, nós colocamos uma dúvida, Deus, nas nossas orações, de que se realmente o Senhor poderia fazer, se realmente aquilo não era algo difícil demais para acontecer. Nos perdoe por duvidar, Senhor. Nós nunca deixamos de crer no Senhor, mas talvez nós tenhamos duvidado do Teu agir, Pai, da Tua soberania. Nos perdoe, Deus. Senhor Deus, nós não queremos atribuir caráter de dificuldade, Senhor Deus, ou de urgência, algo que o Senhor não atribui. Nos perdoe se agimos assim. Mas principalmente, Senhor, nos perdoe, Deus, se nós não temos perseverado em fé, se nós não temos perseverado na Tua soberania, se por tantas coisas que temos visto, ouvido e vivido, nós temos nos cansado tão rapidamente, temos nos desanimado e temos desistido tão rapidamente. Espírito Santo, nesse momento, Pai, desse culto em que estamos juntos, o que nós queremos Te pedir, Deus, é que o Senhor nos ajude a perseverar. Que essa seja a nossa marca, Pai. Que o Senhor possa nos dizer: se foste fiéis até o fim, vocês perseveraram, vocês venceram, vou dar para vocês a coroa da vida. Deus, nos ajude a sermos cristãos que perseveram, Pai. Não porque não tem outra opção, Deus, mas porque cremos na Tua soberania e sabemos que o Senhor está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Que a perseverança a partir de hoje seja uma marca, Deus, contínua na nossa vida. Perseverança em fé, Senhor Deus, e mesmo quando a nossa fé emocional estiver totalmente abalada, que nós venhamos a perseverar na nossa fé racional, aquilo que a gente conhece de Jesus, porque o Teu Espírito revelou ao nosso Espírito. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nesse dia, nesse momento. Que você possa, meus irmãos, que nós possamos perseverar em fé. E aí, a questão do milagre deixa de ser uma frustração para mim e para você e passe a ser algo normal, algo da nossa vivência, algo que a gente consegue observar. E um detalhe, meus amados, às vezes Deus realiza milagres lindos na nossa vida, mas são milagres como detalhes, que se nós não estivermos sensíveis ao Espírito Santo, a gente não consegue observar. Às vezes você está pedindo algo grandioso para o Senhor e o Senhor tão carinhoso, tão amoroso, vem com milagres em detalhes, coisas que só aqueles que são muito sensíveis conseguem perceber. Talvez o Senhor essa semana vai te mostrar detalhes
em milagres. Que Deus abençoe você. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, ouvindo essa palavra. Que nós possamos mesmo nos unir e estar perto um do outro, mesmo que conectados pela internet.